Professor Rafael Oliveira, mestre em ciências morfofuncionais. E atualmente ele está doutorado em andamento em ciências morfofuncionais pela UFC, desenvolvendo um trabalho na neurologia onde trata a ansiedade, a depressão com um outro fitoterápico. Professor, agradecido pelo ter aceito o convite, seja muito bem-vindo. Né? E eu já tinha adiantado aqui às pessoas o motivo dessa live, que é justamente falar um pouco sobre a aromaterapia, né? A aromaterapia no SUS, o uso dos óleos essenciais e, principalmente, como nós podemos utilizar essa ferramenta, essa terapia, para esse momento que nós estamos vivendo hoje. O momento em que muitos, vivendo a quarentena em casa, e até mesmo os profissionais de saúde em hospitais, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, vivendo um grau de ansiedade, um grau de... como que eu posso falar isso? Agravando insônia, ansiedade. Né? Exatamente. Inquietude. Então, por favor, compartilhe um pouco com a gente. Alexandre, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, falar que esse é um momento importante, porque tudo aquilo que vem para contribuir, para somar para o benefício das pessoas, dos seres humanos, né, nessa humanidade, ela merece ser aplaudida e ser louvada. Então, assim, eu quero fazer desse momento, se Deus permitir, o mais proveitoso possível no termos de conhecimento em si. Nós vamos falar um pouco da aromaterapia. Como você já falou, eu faço parte do laboratório de neuropsicofarmacologia da Universidade Federal do Ceará, né, onde eu tenho como orientadora, né, e eu tenho um grande estima em falar isso, a professora doutora Cléa Florencio, e ela coordena hoje várias linhas de frente no tratamento da ansiedade e da depressão. Eu estou nessa linha de frente da depressão junto com outros amigos, né, colegas lá no laboratório, trabalhando com outro fitoterápico, né, que por questões de sigilo do doutorado eu não posso revelar qual, mas no contexto geral, o que eu posso dizer para vocês que estão nos assistindo hoje é que não só a ansiedade, não só a depressão, ela pode ser tratada com aromaterapia, mas todas as outras doenças que possam vir a acometer ao ser humano, doenças essas, né, em vários os sistemas, né, que podem refletir, né, em mudanças de comportamento e hábito, que é o que a gente está vendo hoje, né? Primeiro, eu gosto sempre de começar dizendo que uma frase de Hipócrates, onde ele fala que a natureza tem o poder de curar as pessoas. Isso é formidável porque ele enxergou isso há muitos e muitos anos atrás, né? E aí ele conseguia já ver essa condição favorável da natureza para com a gente. E nesse mundo, né, onde a gente está sujeito a geradores de doenças, né, geradores, estressores que geram doença, e dentre esses geradores está a questão da má alimentação, por exemplo, o próprio sedentarismo, né, e o estresse, né, e esse estresse, quando eu falo um estresse que pode ser algo advindo de uma situação emocional, por exemplo, de uma carga no trabalho, ou estresse gerado pela própria má alimentação, entre outras coisas. Então, dentro desses fatores todos, tudo isso são fatores que podem gerar doenças, né? E olhando para o nosso quadro hoje de quarentena, olhando para o nosso quadro hoje epidemiológico, né? Essa pandemia, de tudo isso, algo que se enquadra muito nesse fator gerador de doenças, né? Nessa situação estressora que faz com que que o nosso corpo, ele acumule toxinas, já não bastando, né, o acúmulo que tem do dia a dia em relação à poluição, que a gente já vivia, né, os próprios contaminações com os alimentos, e tudo isso faz gerar no nosso organismo, isso tem comprovação científica,
vai gerar um estresse oxidativo que faz com que as nossas células do corpo elas entrem em morte celular, né, com mais frequência, e dependendo dessa morte celular e do sistema que é atingido, né, nós temos casos, temos doenças, como por exemplo, desde uma doença gastrointestinal, como por exemplo, uma doença de cunho neurodegenerativo, que é no caso a depressão ou a ansiedade, né, que você falou. Sim. E assim, o óleo essencial é apenas uma das únicas dos modos que a gente pode estar utilizando naturalmente para nos tratarmos. Existem várias outras maneiras, né, vindo da natureza. A fitoenergética, os florais de bar, são também outras linhas que nós podemos estar utilizando ele, né? Aí, professor, o que eu gostaria de iniciar contigo, justamente pedindo para que falasse um pouco sobre o que é aromaterapia, como está atualmente essa terapia nos dias de hoje. Pronto, entendi. Nesse contexto que eu falei para vocês, de geradores de doença, né, agentes geradores de doença, o nosso organismo, como eu falei, começa a sofrer ações, né, consequências desses geradores de doença. E aí começa a entrar numa luta para todos os sistemas, eles andam em um mesmo sonho, a mesma pisada, né, como se fala aqui no Ceará, né, eles andam coordenados para combater esses agentes, esse desequilíbrio funcional do nosso corpo, né? Então, assim, dentre essas formas que o organismo tenta equilibrar para fazer com que o corpo ele consiga sair desse estado, né, nós temos uma forma terapêutica, que não deixa de ser, que é o próprio exercício físico, uma alimentação mais saudável, e a aromaterapia no caso, né? Porque, veja bem, eu não tenho hoje, nós não podemos falar hoje aqui de aromaterapia sem falar, Alexandre, e colegas que estão nos assistindo, do que representa a aromaterapia no sentido de utilização, que são os óleos essenciais. Quando você escutar o termo aromaterapia, né, por mais que associe a terapia através do aroma, não se diz respeito tão somente ao aroma. Né, tem várias formas de utilização, né? Então, assim, mas o que é, professor, então, esse óleo essencial? O óleo essencial é uma substância originada do metabolismo secundário das plantas, né? E tem a função de comunicar. Eu tenho uma pessoa que eu estimo muito, que é um grande exemplo para mim dentro da aromaterapia, né? Que é um exemplo a ser seguido, que é o Fabian Laszlo. Ele é um grande referencial para mim e ele fala uma coisa muito importante quando vai falar em aroma, o que são óleos essenciais, ele fala é algo que comunica. E é verdade porque o óleo essencial, ele comunica de verdade. Ele comunica, por exemplo, para a planta no sentido de na questão da reprodução, como ele comunica na questão de afastar insetos, né, ou algum agente que possa vir ali perturbar o seu equilíbrio fisiológico da planta, né? E isso também comunica quando a planta precisa ela ser curada, né? E um exemplo disso é o próprio óleo essencial de olíbano. O óleo de olíbano, para você conseguir a resina, você tem que dar um corte naquela planta, você fere aquele arbusto, e o arbusto ele comunica entre si, né, fisiologicamente, para que libere uma resina que possa tratar aquele ferimento. Então, aquela resina depois é retirada e vai para o processo de destilação, enfim. Então, o óleo essencial é isso. E é uma substância extremamente volátil. Eu não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas eu estou com um difusorzinho aqui, inalando o óleo essencial, que eu tenho muita estima, que é a lavanda, é o meu preferido, juntamente com hortelã-pimenta. O mesmo então, nós aqui da Casa do Cuidado também estamos com o nosso difusor aqui. Excelente. Então, assim, são substâncias extremamente voláteis, ou seja, você rapidamente sente o cheiro. São substâncias
lipofílicas, ou seja, que carregam outras substâncias consigo e são extremamente potentes. Aí você me pergunta assim, mas professor, de onde são extraídos esses óleos essenciais? Os óleos essenciais, para quem não sabe, eles são extraídos das sementes, né, secas, das cascas dos frutos, como por exemplo os óleos cítricos, das resinas, como eu falei, do olíbano, das folhas, né, e dos próprios frutos. Então, assim, é interessante, Alexandre, nesse processo. Alexandre, quando você quiser me interromper, você pode falar, tá bom? Tranquilo. É porque eu estou querendo dar um sentido, um ritmo, para que a gente possa aproveitar o máximo possível esse momento, tendo em vista que a gente tem pouco tempo aqui no Instagram, né? Ok. Não, fique Então, tranquilo, Rafael, tá ótimo. Então, assim, nesse sentido, é importante que as pessoas entendam que cada planta, né, que nem toda planta ela é medicinal e pode se extrair o óleo essencial, mas a planta medicinal que pode se extrair o óleo essencial, existe partes delas que são específicas. Por exemplo, a flor, a folha, o caule, a casca, a raiz, elas podem estar na mesma planta medicinal, mas podem ter ações diferentes, né? E aí eu posso citar para você aqui a canela do Ceilão, por exemplo. Dessa planta, a raiz contém cânfora, por exemplo. Na raiz contém a cânfora, que é um anestésico, né, e miorrelaxante de um espectro largo. Né? Por exemplo, nas folhas eu já tenho o eugenol. Nas folhas eu já tenho o eugenol, e aí que é um potente antifúngico. Uhum. Já na casca eu contenho o aldeído, né, que é afrodisíaco e bactericida, né, de também um espectro muito largo. Então, assim, nós observamos que nessa mesma planta medicinal, nós conseguimos extrair o óleo essencial de várias partes diferentes, né, de uma planta. Mas para que isso, Alexandre, seja feito com muito êxito e sucesso, e vocês que estão nos ouvindo agora, precisa, né, de um ambiente necessário, um ambiente correto. Né? Porque não adianta, por exemplo, eu plantar lavanda aqui no quintal da minha casa. Sim. Não adianta eu plantar olíbano aqui no quintal da minha casa. Então, existe o modo certo de cultivo e o local certo de cada planta. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Né? Por exemplo, você pode plantar a lavanda aqui, no Brasil, mas ela não vai ser a mesma lavanda lá lá da França. Né? Isso tem a ver com vários fatores, né? A questão do clima, o tipo do solo, como o solo está sendo nutrido, a quantidade de calor, a quantidade de umidade. Então, é importante realmente até as pessoas terem esse conhecimento, que não é porque eu tenho a ciência de que a lavanda, as propriedades da lavanda na aromaterapia, eu plantar a lavanda, não necessariamente eu vou ter uma extração de óleo com a mesma qualidade que o laboratório. De outra região, pode ser mesmo no Brasil mesmo, mas o fato de ser regiões diferentes, climas diferentes, tem toda uma química do solo, isso vai estar dando uma qualidade ao óleo diferente. Então, o que eu tenho de benéfico no óleo, por exemplo, da França, não obrigatoriamente eu vou ter essa mesma qualidade se eu estiver plantando a lavanda no meu quintal. Com certeza. E nesse processo de qualidade, né, isso depende diretamente, como você já falou, por exemplo, de um ponto do modo de cultivo, né? As plantas, quando são em seu habitat natural, né, se o solo é o mais virgem possível, eu tenho uma qualidade de óleo melhor, né? Se, por exemplo, quando eu tenho um plantio, eu tenho que escolher a planta certa, né? Às vezes tem uma planta que se desenvolve mais do que a outra, então essa escolha da planta certa para o cultivo, para a produção do óleo, também é muito importante nesse processo. O modo de colheita, cada planta requer o seu modo específico de colheita, né? Então, assim, você vai colher o limão é de uma forma, se você vai colher a lavanda é de outra forma, se você vai colher o vetiver, por exemplo, é de outra forma. Então, essa questão do local da origem que você falou é de extrema importância, porque o solo, a altitude, a temperatura, como você falou, a incidência solar,
a estação do ano, tudo isso vai interferir na qualidade desse nosso óleo, né? E aí, que nem você falou, e ainda tem mais, viu, Alexandre e pessoal, o período do dia que você faz a colheita, isso interfere na qualidade do seu óleo essencial. Então, eu tendo um óleo essencial, já sabendo que a aromaterapia, né, usa como fator, como frente de trabalho, o óleo essencial, então eu tenho que entender que não pode ser qualquer óleo essencial. Certo? É assim bem como você não vai tomar qualquer remédio, né? Quem faz uso da alopatia. Então, assim, sim, a pureza de um óleo essencial, você que está me ouvindo, me escutando, é uma marca registrada, muito importante do óleo. Até porque quanto mais puro for o óleo, você ter a certeza disso, você vai ter a garantia que não vai estar colocando nenhum micro-organismo para dentro do seu corpo, nenhum tipo de metal pesado, nada que seja adulterante, né? Porque tudo isso que eu estou falando para você vai interagir com o seu organismo e aí você vai ter diversas reações, né? E a reação orgânica que a gente espera é algo benéfico. Então, nesse processo, só para concluir o raciocínio, Alexandre, a pureza de um óleo essencial, ele é muito importante. Então, para mim, como pesquisador, como professor, eu acredito que o óleo essencial, ele deve respeitar alguns processos, né? Você, como farmacêutico, vai entender isso também, e você, como aluno do nosso curso, né, de formação em aromaterapia, então, assim, você vai entender, e eu também entendo, que nós devemos respeitar algumas etapas. Para mim é importante ter testes químicos, testes físicos, testes de contaminação e testes de estabilidade contínua. Eu não vou entrar no detalhe dos testes, porque o tempo não nos permite, mas sim, tudo isso é importante para que a gente possa ter, para que possamos ter a segurança do que nós estamos usando, né? E que vai interagir com o nosso corpo, ele seja o mais benéfico possível. Pode falar, Alexandre. Pronto, era até esse ponto, professor, que eu ia questionar ao senhor, porque assim, a aromaterapia não é uma terapia nova, é uma terapia já bem milenar. Mas até mesmo com a entrada dessa terapia no SUS, as pessoas passaram a ter um maior conhecimento, né? Então, houve uma busca maior até por óleos essenciais. E hoje em dia, você encontrar óleos essenciais tornou-se mais fácil do que há alguns anos atrás. Você vai em lojas, você tem diversas marcas de óleos essenciais e também você tem essências também, né? Que são isso, coisas bem diferentes. Então, você já até deu o início, né? Mas eu gostaria de falar justamente assim, como uma pessoa que entra em uma loja, como garantir, o que é que a pessoa deve observar e falar, poxa, eu estou levando um bom óleo essencial. Pronto. Então, assim, eu vou falar para vocês aqui a diferença do óleo essencial para o óleo sintético, né? Para o que as pessoas falam, né, de essência, né? Chamam de essência, aquele cheirinho, que tem o cheiro do óleo, mas não tem valor biológico. Ou seja, professor, como assim, professor? Eles não têm ação fisiológica no corpo, ele não vai trazer benefício, em outras palavras. Então, assim, os óleos sintéticos, o que é que a gente tem que perceber? Que eles são imitações dos naturais, né? E aí, por isso são denominados essências, e aí existe a coloração e a viscosidade do óleo, que isso é muito importante. É proibido desses óleos sintéticos o uso terapêutico dentro da aromaterapia. Nós só podemos usar os óleos que são realmente puros. São feitos para odorizar o ambiente, muitas das vezes. E aí nessa fabricação, às vezes, não tem um controle, né, de equação de equilíbrio de substância. É produzido, algumas das vezes, na indústria de perfumes. Nós não podemos ingerir, nem inalar, nem usar topicamente essas essências. É diferente do óleo essencial, que se pode. Não tem, como eu já falei, nenhum efeito biológico. Pode causar uma séria toxicidade quando usado dessas formas, né, que eu falei, ao via oral, ou tópica, né, ou na mesma inalação. E aí geram, infelizmente, esses óleos, essas essências,
geram uma certa descredibilidade quando se fala de aromaterapia, porque as pessoas confundem realmente. Então, o óleo essencial, ele é o oposto de tudo isso que eu falei do sintético. O óleo essencial, ele tem uma cor específica, não é lilás, não é muito amarelado, ele tem aquela característica específica, né, e geralmente mais voltada para o próprio óleo, né, específico, né? Por exemplo, o óleo de lavanda, como você citou, o de olíbano, o de limão siciliano, enfim. Então, tudo isso é o oposto do óleo essencial, né? O óleo sintético, que a gente está falando aqui no caso. E aí, eu quero deixar algo para vocês que estão nos ouvindo, que essas estruturas, os óleos essenciais, eles são estruturas muito complexas, né? São substâncias complexas. E aí são formadas por elementos orgânicos, né? Dentro da química, né? Elementos orgânicos, né? Como, por exemplo, carbono, oxigênio e nitrogênio. E aí a junção disso tudo vai gerar compostos orgânicos, que quem está nos assistindo, se for da farmácia, vai entender também, isso é a básica da química também. E esses compostos vão gerar grupos, né, grupos químicos, moleculares, que são esses grupos químicos que muitas das vezes que são menosprezados pelas pessoas que fazem uso, porque não são ensinados ou não apresentam-se para as pessoas que compram de uma forma mais objetiva. Vou dar um exemplo, né? O óleo essencial, por exemplo, que tem um teor de álcool, né, um grupo químico de éster, são óleos essenciais que têm assim, propriedades curativas, né, moderadas e que a pessoa pode utilizar sem nenhum problema. Né? Você que está iniciando a aromaterapia pode utilizar um óleo desse, mas já óleos essenciais que têm cetonas, fenóis e aldeídos, você tem que ter uma cautela maior, que é como, por exemplo, o óleo de orégano, o óleo de canela, o óleo de canela, gengibre. Então são esses óleos, o próprio limão, se você for passar os óleos cítricos de uma forma, em geral, se você for passar topicamente, depende disso, a gente vai falar mais à frente. Então, assim, são coisas, são estruturas dos óleos essenciais que precisam ser entendidas, né? Que, infelizmente, nem todo mundo compreende. Porque eu tenho que saber de química. Não, você não tem que saber de química, não tem que saber de farmacologia, você tem que entender o básico para que você possa usar com segurança. Vou dar um exemplo. Se você quer uma ação, né, você usou um óleo essencial e espera uma ação que vá diminuir uma contração intestinal, né, por exemplo, que é aquela cólica intestinal, que é uma ação antiespasmódica, a gente tem que entender qual é o óleo que vai ter aquela ação. Então, já falando o óleo essencial, Alexandre e pessoal, eles têm várias ações, né? Como essa que eu falei, a ação antiespasmódica, ação antidepressiva e ansiolítica, anti-inflamatória, antitumoral, né? Nós temos trabalhos que mostram que há inibição de determinados tumores pelo olfato. Aqui o tempo não cabe, mas o professor Dr. Hess, que é um professor alemão, colocou isso, mostrou que existe mais de 20 receptores olfativos no nosso corpo que respondem à fragrância, né? E o estudo dele mostrou a fragrância de sândalo. Mas, enfim, isso é para um outro momento. Então, assim, existe a ação fungicida, bactericida, são várias ações que os óleos essenciais carregam consigo. Você quer falar alguma coisa, Alexandre? Sim, eu ia até fazer um comentário que você estava falando sobre a questão de não somos obrigados a saber de química, da farmacologia. Né? Eu acredito que um ponto principal importante a respeito dessa live é para tantas as pessoas que utilizam a aromaterapia, como também os terapeutas que estão nos acompanhando, a questão da necessidade de nós estudarmos, de nós pesquisarmos. Né? Não ficarmos apenas na questão do eu vi isso aqui no site. Não, existem muitos trabalhos aí afora sobre os óleos essenciais. Então, é importante, quando nós vamos cuidar de uma pessoa utilizando essa técnica da aromaterapia, sabermos quem nós estamos tratando. É uma criança? É um idoso? É uma gestante? Né? Como é que está a saúde dessa pessoa?
né? E saber os prós e os contras daquele óleo essencial, porque aí torna-se bem mais benéfico o uso dele para o nosso paciente. E aí entra numa situação que às vezes as pessoas, eu escuto muito isso, né, e dizer assim, mas é natural. É natural, é algo que é um produto natural, não vai ter problema. Aí que as pessoas se enganam. O óleo essencial, ele precisa ter cuidado, porque, como eu falei, é uma substância muito concentrada, potente, que pode gerar toxicidade. Dependendo do óleo, a via de aplicação, a forma que você vai aplicar, a via de administração, né? Se é oral, se é cutânea, se é na pele, né, cutânea, se é através do olfato, agindo no sistema límbico, tudo isso interfere. Então, a pessoa que faz uso, por mais que não seja um aromaterapeuta, né, pode ser a dona de casa que está nos assistindo, que quer usar com o seu filho, por exemplo, com a hiperatividade, ou quer usar para crise de rinite, de sinusite, né? Ou quer que o seu filho durma, ou quer a pessoa dormir nessa situação de quarentena. Ela não precisa verdadeiramente saber de tudo, mas ela precisa de uma informação básica, né? Para que ela possa usar com segurança. E aí é onde vem a responsabilidade das pessoas que vendem esses óleos, entende? E aí, a pessoa que vai comprar o óleo, ela tem que, no mínimo, verificar a idoneidade do fornecedor, por exemplo, procurar se ele referências, né, de outros usuários, né, de profissionais, de pessoas que já compraram com ele, conferir a validade desse produto, isso é muito importante, a pessoa que vai utilizar na sua casa conferir isso. Evitar óleo essencial armazenado em recipiente de plástico ou transparente. Se você tem, alguém chegou para vender para você, escuta aí, óleo essencial em recipiente de plástico, caia fora. Tudo bem, professor, não é recipiente de plástico, é de vidro, mas não é transparente, não é âmbar, caia fora também, porque já suspeite. Isso é uma situação. Por exemplo, você fazer uma pesquisa média, Alexandre, dos preços dos óleos essenciais, né? Saber mais ou menos, eu quero comprar, por exemplo, um óleo essencial de mirra, então eu vou olhar ali a média do preço de mirra. Eu sei que o preço do óleo essencial de mirra não é tão barato, tem um valor agregado até pela questão da produção e cultivo e o processo, né, de obtenção do óleo. Então, se eu tenho um óleo, por exemplo, que é R$100, eu consigo ele por R$20, e com volumes em proporção, você tem que ficar atento, porque isso aí você vai utilizar com o seu filho, vai utilizar com você, vai utilizar com quem você ama. Então, assim, o interessante é só adquirir óleos com identificação. Identificação essa que é a identificação da planta, lá, o nome do óleo, por exemplo, hortelã-pimenta, e do lado da planta, do lado do nome, tem o seu nome botânico, menta peperita. Lavanda, lavanda verdadeira, ou lavanda francesa, e ter lá lavanda augustifolia, ou augustifolia, entendeu? Então, você saber disso. E sempre desconfiar de promessas de pessoas que estão vendendo óleo essencial. Tem gente, né, que nesse momento de pandemia, de crise, vendendo cura através de óleo essencial. Isso é um absurdo, gente. Nós somos uma medicina integrativa, o nome já fala. Nós estamos ganhando o mercado brasileiro, reconhecida. Nós entramos no SUS em 12 de março de 2018. Nós estamos sendo reconhecidos. Eu tenho alunas que trabalham hoje, eu não sei se elas estão nos assistindo, que trabalham no SUS, por exemplo, lá na Oca do Pirambu, eu acho, que ela faz uso da aromaterapia, dessa prática integrativa. Nós não viemos substituir nada, gente. Nós viemos integrar, agregar, trazer valor à prática clínica. Então, por favor, se chegar alguém para você vendendo óleo essencial, prometendo cura, prometendo isso, aquilo, desconfie, denuncie, entendeu? Porque isso não... Pode falar. Isso é até importante, porque assim, em muitos livros, tanto a aromaterapia como também a fitoenergética, e de várias outras terapias, é muito colocado que o fato de você estar sendo tratado com aromaterapia, por exemplo, isso não exclui, e não deve, na verdade, excluir o acompanhamento médico, né? Então, realmente, assim, é tomar cuidado. Se alguém chegar para você e falar, não use mais esse medicamento que o médico lhe prescreveu,
use esse óleo que esse óleo vai lhe curar. Cuidado, pessoal, não é bem assim, certo? Nós que levamos as terapias sérias, nós temos essa consciência, que a questão de essas terapias, aromaterapia, fitoenergética, ela vem agregar um tratamento já iniciado, né? Então, não é para excluir o que já está sendo feito. E aí, nessa situação da escolha, da compra do óleo, é interessante. Por que é interessante, professor, ter o cuidado no nome o nome do óleo, por exemplo, eu citei, né, a menta, a peperita, e o seu nome botânico do lado. Vou dar um exemplo para vocês, que é muito perigoso, por exemplo, a sálvia, né? Todo mundo sabe o que é a sálvia esclareia, né? Ou a sálvia officinale. É sálvia, mas se você tiver lá no frasco só sálvia, e eu não discriminar se é sálvia officinalis ou sálvia esclareia, você vai ter um problema. Por exemplo, a sálvia officinale, ela pode causar crise epilética. A pessoa que tem algum problema de epilepsia, né, e ela faz uso exacerbado, exagerado, ela pode até vir a um coma. Porque é uma substância neurotóxica quando utilizado, né, sem ser na dose certa, na concentração certa, na quantidade certa. Então, a sálvia esclareia, ele já não tem esse problema, né? Ela contém dentro, como composto químico majoritário, a tuiona, que não provoca nenhum efeito desse indesejado, né? Então, assim, é importante as pessoas atentarem para o que a gente está falando, porque nós estamos tratando de vida, né? Sim. E vida não tem preço. E, professor, dentro da questão, nós já falamos, como iniciamos falando sobre o uso de alguns dos óleos essenciais, para o que nós estamos vivendo, né? Como foi falado no início, o motivo dessa live, que é justamente focar na questão do pessoal que está ansioso, pessoal que está tendo dificuldade para dormir devido a muitas preocupações, pessoas depressivas, né? Como ajudar esse pessoal? Que óleos podemos utilizar para ajudar essas pessoas? Pronto. O óleo essencial, ele não é um milagre, né? O óleo essencial, ele não é um fim, né? Não é um fim que acaba nele mesmo, ele é um meio que chega a um fim, é um objetivo que a gente pretende. Primeiro, observação que eu faço nessa sua pergunta, né? Primeira indicação é você desligar a sua televisão nesse momento. Professor, desligar minha televisão? Sim, desligar a sua televisão. Nós somos movidos por estímulos. Por isso, e aí existem órgãos que são específicos para nos fazer com que a gente se movimente através desses estímulos, que são a questão da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar. Então, se você está vendo muito e ouvindo muito, coisas que são tóxicas para o seu corpo, que vão gerar isso aí, já é uma briga desleal com você mesmo. Então, assim, se você já sabe o que tem que se fazer em relação à pandemia, se abstenha um pouco da televisão e das notícias de WhatsApp, dos fake news, né, daquilo que não tem segurança, gente. Desligue um pouco e comece a fazer uma prática, por exemplo, da meditação. Comece a meditar, comece a pensar e mentalizar coisas boas, e aí você pode fazer o uso do óleo essencial, né, nesse processo da aromaterapia. Mas, Alexandre, eu queria falar, você me diz aí quanto tempo a gente tem, viu, Alexandre? Calcula o tempo, que é o tempo que eu falo aqui, tá bom? Tem algumas coisas, você olha para mim e me diz o tempo. Estamos com tempo ainda. Estamos com bom tempo ainda. Pronto. Está perto de encerrar? A minha esposa está perto de encerrar? Não. Você me diz, Alexandre, olha o horário que começou, tá bom? Porque, assim, eu queria contextualizar, Alexandre, antes de entrar nesse ponto, que é a aromaterapia, né? A aromaterapia é uma ciência, né, que usa os óleos essenciais para promover uma saúde e o bem-estar do corpo e da mente. E quando eu falo da mente, das emoções e dos sentimentos que vão refletir nos nossos comportamentos. E esse bem-estar, né,
Isso, por mais que a gente esteja vendo isso hoje, falando tanto de aromaterapia, isso é a coisa que já se usava com os egípcios, com o próprio Hipócrates já utilizava. Então, assim, é algo que não é de agora. Mas, nesse contexto da aromaterapia moderna, nós devemos, sempre quando fazer menção, e aqui eu tenho que fazer menção dessas 3 pessoas, que é o Maurício Gattefossé, René Maurice Gattefossé, que é o químico, né? Do Jean, que é o Jean Valente, que é um outro médico químico, e a Margaret Maury, que são pessoas que fizeram com que a aromaterapia elas deslanchassem, né? A aromaterapia tomasse uma proporção que a gente conhece hoje. É incrível porque essas pessoas elas tiveram, eu não vou detalhar isso porque o tempo não nos permite, mas elas tiveram papéis importantíssimos nesse processo. Até chegar hoje, por exemplo, à aromaterapia que conhecemos hoje. Então, é importante se falar que a aromaterapia ela pode ser utilizada com seus cuidados, né? Posso utilizar na quarentena? Não pode, você deve utilizar. Mas você precisa entender como eu devo utilizar. Se é por via olfativa, aromática, na utilização, por exemplo, de um difusor, que é no caso que nós estamos fazendo aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês, um difusor que eu estou fazendo aqui. Como você pode utilizar também por via tópica, utilizando, respeitando, pessoal, o processo de diluição do óleo essencial. Volto a repetir, o óleo essencial é um composto químico muito potente. E é potente porque é muito concentrado ele puro. Então é importante respeitar a questão da diluição. E você pode utilizar por via oral também, sem nenhum problema. Você falou do óleo essencial, você perguntou acerca do óleo essencial que a gente pode utilizar. E eu vou falar para você, tentar falar aqui para vocês de alguns óleos que são mais acessíveis de um ponto econômico, né, de um ponto de vista econômico. Importante. Como do ponto de vista... porque nós sabemos que nessa situação toda que nós estamos enfrentando, a gente tem que entender que existe a questão da escassez. Então, eu pensei em algo que pudesse somar com tudo isso. A questão da lavanda é um óleo essencial de extremo valor, né? Ela na descrição aromática dela, ela tem é refrescante, tem um aroma floral, né? Ela é um óleo essencial muito leve, muito gostoso. É importante você saber que ela é rica em linalol, né? E acetato de linalina. E esse linalol e esse acetato de linalina, que são constituintes químicos majoritários que estão dentro desse óleo, é que faz com que você sinta essa sensação de leveza, de diminuição de estresse, diminuição de tensão, né? Tem vários estudos que mostram isso. Então ela vai servir para diminuir o seu estresse, é um potente antiespasmódico, serve para diminuir crises, né, de ansiedade, depressão, angústia, o medo, né, o problema da insônia, né, tem muita gente que está, e eu super entendo, pessoal, nesse momento difícil, né, que estão perdendo seus empregos, ou estão vendo aí a possibilidade de perder. Esse é um momento que faz com que tire o sono da gente. A lavanda pode ajudar vocês nesse processo, é para vocês terem um sono mais revigorante, né, um sono mais equilibrado, que equilibre, né, todo o seu corpo. Mas, professor, como é que eu posso utilizar esse óleo essencial, por exemplo, da lavanda? Você pode utilizar, que nem eu falei, dentro do difusor no seu quarto, ou você pode pingar na sua mão e inalar dessa forma, ou como você também pode passar na planta dos seus pés, na cutícula da unha, pode passar no seu umbigo, né, o óleo essencial. E assim você pode perguntar, mas professor, qualquer pessoa pode utilizar? Todo paciente, né, que estiver utilizando, toda pessoa que estiver utilizando com as doses terapêuticas recomendadas, não há problema. Eu só faço uma ressalva. Por exemplo, para pacientes que fazem o uso de remédios para pressão baixa, né?
pessoas com pressão alta, estão tomando remédio, estão tomando, tem pressão baixa, tem pressão baixa e começam a utilizar lavandas em doses excessivas. A lavanda, ela também é hipotensora, ou seja, ela diminui a pressão. Então, se você já tem uma pressão baixa e você vai utilizar a lavanda, você pode ter ainda um acréscimo nesse declínio da pressão, né? Ter uma hipotensão mais acentuada. E é tão formidável... Pode falar, Bruno. Nesse ponto, da questão da pressão, eu gostaria até de dar um exemplo bastante claro, que foi um atendimento que eu fiz, em que um paciente chegou no local onde eu trabalho e a pressão dele estava bem alta, a pressão dele estava 20 por 13, né? Ele entrou passando mal e tudo mais. Então, nós fizemos, é claro, a questão da chamada de uma ambulância, é importante não negligenciar isso. E eu ando com um baúzinho com óleos essenciais e eu utilizei, nesse caso, a lavanda com ele. Né? Junto com a aromaterapia, aí também veio uma outra terapia, que foi a questão da respiração. Né? A respiração é excelente para poder abaixar a pressão, para poder centrar a pessoa novamente, acalmar a pessoa. Então, em questão de alguns minutos depois, ele saiu da loja com a pressão 13 por 8. Né? Então, a lavanda faz efeito. E uma coisa que é importante ressaltar, que eu falo isso porque eu já presenciei gente fazendo isso, que acha que colocar 3 gotas, não, mas 3 gotas foi tão bom, quer saber? Vou colocar 10, porque assim o efeito é mais rápido. Existe realmente esse pensamento que quanto mais óleo essencial eu colocar, vai ser mais rápido. E aí é onde mora o perigo, né? Porque não é o fato, porque é natural que não tem as suas limitações de uso, né? As suas posologias, né? Por mais que seja difícil, viu, Alexandre, a gente encontrar na literatura uma posologia específica para óleo essencial, como você vê, por exemplo, nos fármacos, né? Nos alopáticos. Né? Então, assim, mas existe livros sérios, eu quero recomendar para vocês aqui, já de antemão. Eu não ganho nada dessa editora, né? Não ganho nada dessa empresa. Eu vou falar sem nenhum conflito de interesse, mas eu quero indicar para vocês a editora da Laso, porque elas têm livros excelentes, né? Livros que são traduzidos para a gente, literatura que é escassa, que aqui no Brasil não tem. E você pode obter livros como, por exemplo, aromaterapia clínica, aromaterapia médica, entre outros livros, grande manual de aromaterapia, né, que eles são verdadeiras enciclopédias que auxiliam o aromaterapeuta ou uma pessoa leiga, tem uma leitura fácil nesse processo da aromaterapia. E aí, Alexandre, falando da lavanda ainda, tem um estudo que saiu recente, em 2018, que comparou o efeito relaxante da aromaterapia, né, através da inalação, na fadiga em pacientes submetidos à hemodiálise. E o óleo essencial que eles utilizaram foi a lavanda angustifolia, né, a lavanda francesa. E aí é interessante como, vou falar aqui do resultado do estudo, que o resultado mostrou que os pacientes que foram nesse estudo, eles compararam o efeito da lavanda com um método de massagem, de relaxamento, uma técnica de Berson, que é uma técnica americana lá, de relaxamento. Enfim, na comparação da aromaterapia com essa técnica, se observou que os pacientes que fizeram uso da aromaterapia, né, dentro desse grupo, ele teve um efeito muito mais relaxante, né, do que aqueles pacientes que utilizaram esse método, essa técnica de relaxamento. Então, assim, toda a tensão gerada por esse processo da diálise foi atenuada pela aromaterapia. E aí eu poderia falar aqui de muitos outros, né? Assim como, por exemplo, o próprio óleo de olíbano, né? Que é um óleo extremamente importante nesse processo do equilíbrio emocional, né? De trazer a pessoa a si, né? Sem falar que é um excelente anti-inflamatório do sistema nervoso central, porque ele tem um componente químico chamado de alfa-pineno.
E aí é um potente anti-inflamatório que ajuda nas doenças que são, né, de cunho neurodegenerativos. Porque quem não sabe, depressão não é algo do demônio, não é algo que é frescura, né, como algumas pessoas falam, depressão é algo sério, que tem um cunho inflamatório e que essa inflamação ela pode começar por uma situação estressora, que nem eu falei, né, como, por exemplo, uma pressão em trabalho, morte de alguém, ou alguma frustração, assim como pode também ser um gatilho por uma disfunção, por exemplo, de uma doença gastrointestinal que desconstrói ali a microbiota intestinal. Há uma ligação muito sucinta disso já hoje, muito esclarecida, que também pode ser isso, mas que são várias linhas, né? São várias linhas, Alexandre, que a gente tem hoje, geradoras da depressão. E entre uma delas é essa questão da inflamação. Então, o Olíbano é um potente anti-inflamatório, assim como propriamente a copaíba, né? Que eu recomendo demais também a questão da copaíba, porque, veja bem, ele já é anti-inflamatório e é estimulador do sistema imune também. Tanto o olíbano como a copaíba. Porque a copaíba tem beta-caroteno. Os estudos já mostraram que eles são extremamente positivos para a diminuição de fadiga mental, né, aumento da imunidade, né, aumento da concentração, né, aumento de substâncias hormonais, aumento, por exemplo, de neurotransmissores como serotonina, dopamina, né, e noradrenalina, que são substâncias que estão relacionadas com a questão da ansiedade e da depressão. Então, assim, esses óleos são óleos que podem ser verdadeiramente uma ferramenta para a utilização nessa situação de quarentena, de ansiedade e depressão. Se eu for falar do sistema imunológico, além desses outros óleos, eu queria também deixar aqui um óleo que eu tenho muito apreço, muito respeito por ele, que é o Tea Tree, que é o óleo de melaleuca, né? O óleo de melaleuca, ele é fantástico, né? Além dele ser um antibiótico natural, né? Ele, por exemplo, para as doenças de pele, ele é assim formidável. Ele é realmente um estimulante também do sistema imunológico. Então, assim, para processos de inflamação, infecções vaginais, por exemplo, ele é um potente coagulador sanguíneo também. Então, se você tem um feriu, teve um corte, experimenta colocar a melaleuca para você ver o fluxo sanguíneo diminuir devido a uma coagulação. Muito bem mesmo. Então, Professor, assim... pois não. É porque, assim, infelizmente a nossa live está já chegando ao final, né? Mas, Pronto. primeiramente, agradecer muito por você ter aceito esse convite, a Casa do Eu que Cuidado. agradeço. Né? E, nesses minutos finais, eu gostaria que... Eu chamo ele de professor, pessoal, porque, assim, ele é meu professor, né? Então, eu gostaria que o professor falasse um pouco a respeito do seu curso e as considerações finais. Pronto, salva essa live, tá bom? Salva a live. Sim, vou salvar. Pronto. E aí, eu quero já agradecer o convite, né, do Alexandre e dizer que eu sou muito feliz por ter ele como aluno no nosso curso de formação em aromaterapia. Nós vamos lançar a terceira turma desse curso em formação em aromaterapia. É um curso muito robusto, com mais de 200 horas de formação e que tem professores formidáveis, professores lá da Universidade Federal, colegas nossos de trabalho, e assim bem outros professores que têm expertise e detêm conhecimento nessa área da aromaterapia. Tudo com ciência, com seriedade, algo comprometido realmente com o ser humano. Então, se você não fez ainda, fique ligado no nosso canal no Instagram, que é @aromasaterraoficial, né, no nosso Facebook. Se você tem interesse, me chama lá no direct, lá do Aromas da Terra Oficial, e aí eu vou estar te botando uma lista de transmissão e todas as informações você vai ter em primeira mão, tá bom? Quero agradecer a todos que nos assistiram e que Deus abençoe e que a gente possa passar por essa pandemia mais fortes, né? E com muita aromaterapia. Amém, professor. Agradecido mais uma vez, agradeço também a todas as pessoas que acompanharam conosco essa conversa, né, entre nós, e ressaltar, falar também a questão de que não vai ser o último contato, né, mais à frente nós iremos combinar novamente com o professor Rafael para trazer mais informações, tenham certeza,
é uma enciclopédia de informações, ele. Né? Então, professor Rafael, mais uma vez agradecido ao pessoal. Eu agradeço. Obrigado, gratidão. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, Até pessoal. logo, Qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram. até logo, pessoal. Boa noite.